Amém, meu amigo, minha amiga. Nós de novo passando aqui diante das redes sociais, fazendo que a nossa fala chegue até a você, a sua casa, no seu lar, na sua família, diante os continentes, os países, a nação, toda a raça humana, que os conhecimentos de Deus e da verdade possa e venha alcançá-lo a você, meu amigo, minha amiga, dando continuidade. Lá no final, terminamos, no final estamos aqui de volta, de novo, para poder vir mandar um comunicado em relação a você que tem sido seguidor dessa rede, você que tem se inscrito debaixo do nosso canal, tem dado o seu ok, o seu joinha, e que tem nos acompanhado, que tem sido fiel, submisso a Deus, acima de tudo, acima de todos. É isso que é importante, a gente poder depositar a nossa fé, poder receber de Deus as bênçãos que você vem recebendo através do canal, através da minha fala. A gente tem pregoado, exaltado a palavra, e lá no final de tudo, para resumi-lo, a gente temos apresentado a você e a todos na mão de Deus, para que Deus possa olhar dos céus, para que Deus possa mandar anjo ao nosso respeito. Porque a Bíblia fala, existe um texto na Bíblia que fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então basta que nós venhamos ter esse temor diante de Deus, de podê-lo se colocá-lo diante de Deus, para podê-lo buscá-lo, a tua face, o teu poder e a tua santa presença, santa e magnífica. Nós criamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós cremos num Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que responde. E nós cremos nesse Deus, é o Deus de Eli, o Deus de Moisés, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. É o Deus que esteve de passagem aqui e fez que os sinais viessem a acontecer no meio do povo de Deus naquela época. E o Deus que nós servimos é esse Deus que foi com o Messias na sua missão, na sua caminhada, na sua jornada, no seu dia a dia, aonde que Deus pôde ter marcado e descido o seu poder com a sua presença. Então nós queremos cumprimentá-lo a você através da santa palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fechada, como está aqui, é um livro comum, mas quando nós pegamos, que abrimos, a Bíblia passa a ser a palavra profética, a boca de Deus falando no meio de cada um de nós, aonde que a gente falamos, somos usados como profeta, como o porta-voz dos conhecimentos de Deus e da verdade, levando a você os conhecimentos da palavra. O conhecimento são texto, a Bíblia ela é movida de texto, passagem, no Novo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, são passagens, são textos, são capítulos, são versículos. Então a Bíblia, ela, de qualquer forma, de ponta a ponta, de capa a capa, tanto no Velho como no Novo, é Deus falando mediante a nossa vida. Não estamos pela lei, como eu havia falado, não estamos pela lei, estamos pela graça. Não existe a lei naquela época, a lei determinava as pessoas cometer erro, falha, era pegado, colocado plena luz do dia, plena praça pública, e apedrejado, era olho por olho e dente por dente. Mas Deus, olhando do céu, Deus ele viu naquela época que o Lúcio foi criação de Deus, filho de Deus, mas ele queria, ele pensou de
tomar o reino e a justiça de Deus. Então Deus permitiu que ele fosse derrubado, lançado, jogado. Então o diabo teve que obedecer o decreto de Deus, o regulamento de Deus, a norma de Deus, e ele foi lançado, ele foi jogado, ele foi derrubado. E ele é um anjo de luz, ele teve com Deus, andou com Deus, foi filho de Deus, foi criação de Deus, mas só que ele não veio a obedecer aquilo que Deus ele fez, que ele criou. Ele fez, criou como criou você, criou ele como anjo de luz, e depois que ele veio desobedecer, ele foi reconhecido. Deus ele passou a agir com a justiça dele. Deus ele passou a agir, Deus ele agiu com as providências cabíveis, administrativa, como está escrito na Bíblia. Então o Lúcifer ele foi derrubado, ele foi lançado, ele foi jogado, e ele habita de cima da terra. E a missão dele é o quê? A missão dele é matá-lo, roubá-lo e destruí-lo. Milhões e milhares de pessoas que habitam de cima da terra. Muitas vezes Deus ele ora, ele vê, ele dá a oportunidade a mim, a você, a todos. Mas só passamos a ser reconhecidos por Deus quando a gente vai fazer aquele papel que o Filho de Deus ele pode ter feito. Através de quem? Jesus, ele alcançou, ele obedeceu, quando ele se manifestou, que ele passou aqui de passagem, ele recebeu de Deus o decreto, recebeu, chegando até Jesus, os decretos de Deus, como ele pudesse ou viesse agir de cima da terra. Foi logo no início de tudo, quando ele foi nascido da sua mãe, de Maria, e seu pai José, e ele foi nascido, e depois de um certo tempo, o tempo se passou, a idade chegou. Então Jesus, com seus 33 anos de idade, ele teve que seguir o rumo, o caminho da verdade, da realidade. Foi quando ele se aproximou do tanque do batismo, diante a bacia do Rio Jordão, aonde havia o João Batista como o maior profeta de todos os tempos, pregando o arrependimento. E então João Batista ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele vivia comendo gafanhoto. O alimento dele era viver no deserto, comendo gafanhoto, se alimentando de gafanhoto. Então, ele não foi um profeta, que ele tinha que cumprir os deveres, aquilo que Deus havia mandado ele fazer, pregar o arrependimento no final dos tempos. E então ele pregou para a multidão, e mais multidão de pessoas, foi milhões e centenas e diversas pessoas que olhava, avistava e via João Batista na bacia do Rio Jordão fazendo apelo, que para podê-lo alcançar, vir alcançar o reino de Deus, tinha que nascer, passar pelas águas, ser nascido da água e de Deus, e renunciando o mundo e obedecendo o estatuto, e sendo um seguidor dentro dos conformes, como Deus manda, como Deus pede, que a gente venha obedecê-lo, ouvi-lo e fazê-lo, andando, renunciando o mundo, andando na luz, sendo o sal da terra e a luz do mundo, pregoando, levando o conhecimento da verdade no mundo. A Bíblia, ela fala, ide por todo o mundo e anunciai o evangelho da salvação. Aqueles que creem, que for batizado é salvo, aqueles que não creem serão condenados, já estão condenados. Então a Bíblia pede que nós levamos esse evangelho, é um dever, é uma obrigação. Aliás, é um dever de todos nós, não é obrigação. Então, quando Deus ele olhou do céu, ele viu que o Lúcifer, como anjo de luz que estava ali,
foi filho de Deus, foi criação de Deus, no reino de Deus, mas quando ele pensou de tomar, só no pensamento de poder tomar o reino e a justiça de Deus, Deus decretou que ele foi lançado lá de cima, foi jogado, foi derrubado. Hoje ele habita de cima da terra. Então nós queremos falar, queremos levar a você esse conhecimento, que você não tem esse conhecimento. Quem não tem o conhecimento não consegue. Se você não tem o conhecimento, você não vai conseguir entender aquilo que Deus, ele decretou no passado, aquilo que Deus usou o filho dele como Messias e deu ele como unigênito para que a todo aquele que nele creia não pereça. Está escrito aqui João, capítulo 3 e versículo 16 até o 17, que Deus amou o mundo de tal forma que deu o filho dele como unigênito para que todo aquele que nele creia, que venha crê-lo, não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Então, muitas vezes você está ainda vivendo no passado, no tempo passado, coisas que veio acontecer, que muitas vezes a pessoa, a Bíblia fala que quem é nascido da carne é carne. Não tem como a gente não poder se contaminar com as coisas da vida.